O ímã é um objeto com capacidade de produzir um campo magnético à sua volta. Isso significa que ele pode atrair ou repelir outros materiais magnéticos como ferro, níquel e cobalto, conhecidos como ferromagnéticos. O mundo como conhecemos não existiria sem ele. Os ímãs estão por toda parte e são usados em diversas aplicações no nosso dia a dia, como em motores elétricos, alto-falantes, meios de pagamentos eletrônicos e discos rígidos, além dos aparelhos médicos como a ressonância magnética, em nossos celulares e eletrodomésticos, nos sistemas de geração de energia e até nos satélites. Mas você já se perguntou como os ímãs são feitos? No vídeo de hoje visitaremos alguns depósitos de terras raras e uma fábrica de ímãs para descobrir como o neodímio é extraído da natureza e como é transformado em um dos ímãs mais poderosos do planeta. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. Os ímãs podem ser classificados de acordo com sua origem e forma de magnetização. Existe o ímã natural, como o mineral magnetita, que já possui propriedades magnéticas naturalmente, e o ímã artificial, feito a partir de materiais como aço e ligas de terras raras, a exemplo do neodímio, que são tratados para manter o magnetismo de forma permanente. Além dos ímãs naturais e permanentes, existe também o eletroímã, que só produz magnetismo quando uma corrente elétrica passa por um fio enrolado em um pedaço de metal como o ferro. Isso permite ligar e desligar o campo magnético quando quiser. Por isso, os eletroímãs são muito usados em equipamentos como guindastes que levantam sucatas, em motores elétricos e aparelhos médicos. O primeiro ímã artificial permanente foi desenvolvido em 1930. Foi chamado ímã de alnico, pois era formado pela mistura de alumínio, níquel e cobalto, podendo incluir o cobre, ferro e titânio. Com o tempo, surgiram os ímãs de ferrite, mais acessíveis e perfeitos para aplicações em alto-falantes, motores e eletrodomésticos. Mas foi nos anos 1980 que ocorreu um salto revolucionário: o nascimento dos ímãs de neodímio, os mais fortes já criados até hoje. O neodímio é um elemento metálico que foi descoberto pelo químico austríaco Karl Auer von Welsbach no ano de 1885. Mas foi apenas cerca de 100 anos depois que o verdadeiro potencial dessa descoberta foi revelado. Os cientistas desenvolveram um novo tipo de ímã de terras raras. Eles descobriram que quando combinado com ferro e boro, o neodímio poderia formar ímãs incrivelmente fortes. Muito mais fortes que os ímãs convencionais de alnico ou ferrite, e muito mais leves e compactos, ideais para criar dispositivos menores e mais eficientes. Essa descoberta revolucionou a indústria de tecnologia. A extração do neodímio faz parte de um processo mais amplo envolvendo as chamadas terras raras, que são um grupo de 17 elementos químicos. Eles receberam esse nome porque, no passado, eram encontrados em minerais chamados terras e pareciam raros por serem difíceis de separar e pouco conhecidos. Apesar do nome, muitos são abundantes na natureza, mas estão espalhados em pequenas quantidades, o que torna sua extração mais complicada. Os principais minérios que contêm neodímio são a bastinazita, principalmente na China e Estados Unidos, e monazita, encontrada no Brasil, Índia e outros países. Esses minérios contêm misturas de elementos de terras raras, não apenas neodímio. Para se obter o neodímio, toneladas de rochas são extraídas de minas a céu aberto. Essas minas ficam em regiões conhecidas por abrigar grandes depósitos de terras raras, como China e Estados Unidos. A extração começa com o uso de grandes perfuradoras que fazem buracos profundos e precisos no solo. Neles são colocados explosivos que, ao serem detonados de forma controlada, fragmentam as rochas para facilitar a remoção do minério. Esta técnica permite quebrar as duras rochas em fragmentos mais gerenciáveis, facilitando sua posterior extração.
Após a explosão, a rocha fragmentada é carregada com escavadeiras e pás mecânicas em grandes caminhões de carga. Esses veículos transportam o material da área de detonação até as plantas de processamento. Uma vez que as rochas chegam às plantas, começa uma série de tratamentos físicos e químicos complexos para separar e isolar o neodímio dos outros elementos de terras raras e das impurezas. Na primeira etapa, o minério é triturado e moído até se transformar em partículas menores, liberando os minerais que contêm neodímio e outros elementos. Em seguida, essas partículas são separadas e classificadas por tamanho para facilitar as etapas químicas de extração. O mineral é então submetido a um processo de lixiviação, no qual é tratado com ácidos, como o ácido sulfúrico. Esse processo dissolve os óxidos de terras raras, incluindo o neodímio, formando uma solução aquosa rica em íons metálicos. A solução resultante contém uma mistura de diversos elementos de terras raras, que possuem propriedades químicas muito semelhantes. Para separá-los, utiliza-se uma técnica chamada extração por solventes, na qual um solvente orgânico é adicionado para extrair seletivamente certos íons. Por meio de várias etapas de mistura e separação entre os líquidos, esses elementos vão sendo separados aos poucos, um de cada vez. Já separado na solução, o neodímio é transformado em um composto insolúvel, geralmente hidróxido de neodímio, por meio da adição de uma base, como o hidróxido de amônio. Esse processo faz com que ele precipite e possa ser coletado. O hidróxido precipitado é então filtrado e seco. O hidróxido seco é aquecido a altas temperaturas para transformá-lo em óxido de neodímio, um pó estável e mais fácil de manusear para seu uso industrial. O neodímio é concentrado em um pó fino de tonalidade cinza metálica. Esse material é cuidadosamente armazenado em tambores de aço de 200 litros, que são então lacrados e selados com um anel de segurança. Esses tambores são enviados para as indústrias especializadas na fabricação dos superímãs de terras raras. Com todas as matérias-primas disponíveis nas plantas industriais, se inicia o processo de produção. Para a fabricação dos ímãs, a primeira etapa é criar um molde de areia com o formato exato necessário para cada tipo de aplicação. Esse processo começa com a criação de um modelo sólido da peça, geralmente feito de metal que serve de referência para o molde. Ele é colocado dentro de uma caixa de moldagem e coberto com uma mistura de areia e aglutinantes. Em seguida, essa areia é compactada firmemente ao redor do modelo para registrar todos os seus detalhes, e um gás especial é injetado. Esse gás reage com a resina e endurece rapidamente a areia, formando um molde firme e detalhado, sem a necessidade de aquecimento. Depois de compactado, o molde é cuidadosamente retirado, deixando as cavidades com o formato desejado e preparado para receber o material metálico fundido que dará origem ao ímã. A segunda etapa essencial é a preparação da liga metálica de neodímio ferro-boro, que é a base dos ímãs de neodímio. Os materiais são colocados em fornos a vácuo, com a atmosfera controlada para evitar oxidação, especialmente do neodímio, que é altamente reativo com o ar. A liga é formada por cerca de 30% de neodímio, 1% de boro e o restante de ferro, que é o elemento principal da composição. Essa liga é então aquecida a temperaturas acima de 1.300 graus Celsius, até que todos os elementos estejam completamente fundidos e homogêneos. O resultado é um metal líquido com a composição ideal para a fabricação dos ímãs. O metal fundido é cuidadosamente vertido nos moldes de areia criados na etapa anterior. A liga fundida preenche completamente a cavidade do molde, reproduzindo todos os detalhes do projeto. O preenchimento precisa ser controlado para evitar bolhas de ar, rachaduras ou defeitos internos.
Os moldes incendeiam porque os gases que endureceram a areia são altamente inflamáveis. Os moldes em chamas são transportados para outra seção da fundição e despejados no chão. Durante o resfriamento, o metal sofre uma leve contração, por isso os moldes são projetados com tolerâncias específicas para compensar esse encolhimento e garantir o formato final desejado. O resfriamento deve ser controlado para evitar tensões internas, trincas ou deformações. Um sistema de resfriamento externo é utilizado para acelerar o processo sem comprometer a qualidade estrutural do metal. Após a completa solidificação do metal, o molde é removido, quebrando a estrutura de areia para liberar a peça metálica. O que se obtém é um bloco de neodímio ferro-boro, com formato aproximado do ímã final, mas que ainda não possui propriedades magnéticas nem revestimento protetor. As peças metálicas então precisam passar por tratamento térmico para melhorar sua estrutura interna e preparar o material para a magnetização. Peças em forma de anéis são colocadas dentro de um tubo metálico resistente ao calor, completamente preenchido com areia de sílica. Essa areia tem duas funções: manter os anéis firmemente no lugar durante o aquecimento e distribuir o calor uniformemente. O tubo preenchido é selado com cimento refratário para impedir a entrada de oxigênio e proteger o conteúdo durante o processo. O tubo é então colocado em um forno elétrico, onde é aquecido a temperaturas de até 1100 graus Celsius. Este tratamento térmico melhora a microestrutura do material, elimina tensões internas e o deixa pronto para a orientação magnética. Embora os anéis já estejam sólidos e em sua forma final, eles ainda não são ímãs. Então, o próximo passo é o alinhamento magnético. A magnetização é o processo em que o material é exposto a um campo magnético muito intenso, o suficiente para alinhar permanentemente os domínios magnéticos no interior do ímã. O equipamento chamado bobina de magnetização descarrega uma corrente elétrica muito intensa por um curto período de milissegundos, gerando um campo magnético pulsante extremamente forte, com valores acima de 3 Tesla. O ímã é colocado no equipamento e um pulso de altíssima energia é aplicado. Esse pulso força todos os domínios magnéticos internos a se alinhar na mesma direção, e como o material é um ímã permanente, ele mantém essa orientação indefinidamente, ou até ser desmagnetizado por calor intenso ou através de um campo oposto muito forte. Após a magnetização, o ímã já está funcional, mas precisa ser manuseado com muito cuidado, pois sua força pode atrair objetos metálicos de forma brusca e perigosa. Os ímãs de neodímio são altamente suscetíveis à corrosão, especialmente devido à umidade. Antes da magnetização, para protegê-los, é aplicado um revestimento de níquel. Cada lote de ímãs passa por rigorosos testes, e somente aqueles que atendem aos padrões de qualidade são aprovados para embalagem. Os ímãs finalizados são embalados em caixas de proteção que os isolam de campos externos e evitam acidentes causados pela atração magnética. E assim são produzidos os ímãs de neodímio, os mais poderosos do mundo. Se gostou deste episódio, peço que deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste vídeo. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Se quer continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo em sua tela. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa, e esteja sempre bem.